Olá pessoal, dando continuidade ao nosso estudo da geometria espacial, nós vamos agora entrar nos tipos particulares de sólidos geométricos. O primeiro tipo especial, tipo particular de sólido geométrico que nós vamos falar é sobre os prismas. Vamos lá então. Primeiro definir o que é um prisma. O prisma ele é o sólido geométrico delimitado por faces planas, no qual as bases se situam em planos paralelos. Como é que é isso? Imaginemos que você toma dois planos paralelos entre si. Entre esses dois planos, você vai traçar algumas retas. Mas vamos imaginar o seguinte. Vamos supor que em um desses planos, por exemplo, no plano alfa, você toma um polígono qualquer. Eu estou tomando aí o hexágono porque eu vou fazer um prisma hexagonal. Mas pode ser qualquer tipo de polígono, desde, claro, que não seja uma figura redonda, desde que não seja um círculo ou uma circunferência. Bem, tomei um polígono nesse plano da base inferior. Agora eu vou pegar todas as bordas desse polígono, todos os pontos da borda desse polígono e do interior dele, e vou ligar a pontos que estejam no plano superior. De tal maneira que esses segmentos de reta que vão ligar uma face à outra sejam sempre paralelos. Então vamos começar a ligá-los através de segmentos paralelos de uma face até a outra. Observe que à medida que eu estou ligando, vai começando a aparecer a estrutura de um sólido nessa região onde está havendo o ligamento entre as duas bases. Bem, à medida que eu ligo, observem que na região superior, na região do plano superior, vai se formar um mesmo polígono idêntico ao polígono que estava no plano de baixo. Então esse sólido geométrico que se formou aí, ligando as duas bases, ligando os polígonos que estão nos dois planos, esse sólido geométrico é o que a gente chama de prisma. Então os prismas eles possuem algumas características. Uma delas é a gente observar que sempre o mesmo polígono que está numa base vai estar na outra, não só o mesmo polígono, como polígonos que são congruentes entre si. Por que existem polígonos congruentes entre si nas duas bases? Por causa dos segmentos que a gente liga de um plano ao outro serem segmentos paralelos. Como nós temos segmentos paralelos ligando os dois planos, então se formam polígonos congruentes na intersecção aí com os dois planos. Outra coisa que dá para a gente observar é que a região que está delimitada em azul é o que a gente chama de base do prisma. Então o prisma tem duas bases, a de cima e a de baixo. E tudo que está na lateral é chamado de face lateral do prisma. E aí já dá para a gente observar que as faces laterais do prisma são sempre paralelogramos, como a gente pode ver na imagem aí que nós temos. Bem, então o conjunto de todos esses segmentos que nós fizemos aí, ligando um plano ao outro, é que forma o sólido poliédrico que eu chamo de prisma. Observe os objetos abaixo. Esses objetos que aparecerão logo a seguir, todos eles têm forma que lembram prismas. Vamos lá então. Você tem aí primeiro essa caixa de medicamento, é um prisma. Daqui a pouco a gente falará até um pouco mais sobre que tipo de prisma é esse aí. Nós temos aí a caixinha de suco, de refresco, também lembra um prisma. Essa caixa, esse caixote, lembra o formato de um prisma. Aí nós temos uma caixa de presente também, que é um prisma. E por último, essa caixinha aí de suco, né, de alguma coisa do tipo, sei lá, chiclete talvez, que também lembra um prisma. Mas os prismas, eles não possuem apenas esses formatos aí não. O prisma que a gente viu na definição tem um formato hexagonal e a gente vai ver que nós podemos ter diversos formatos para o prisma. Ele só não pode ser arredondado. Os elementos principais do prisma. Bem, vamos considerar como exemplo esse prisma que nós temos aí na imagem, para que a gente possa estudar os elementos dele. O prisma ele tem sempre dois tipos de face, que são as bases. As bases são os polígonos congruentes, elas são sempre em planos opostos entre si. E como eu já falei, as bases são sempre do mesmo tamanho, congruentes entre si. Além do prisma ser composto, possuir base, ele também possui as faces laterais, que como eu já falei, as faces laterais são sempre paralelogramos. A superfície total do prisma é a união das duas bases com a lateral.
Então, na hora que você junta a lateral de um prisma com as duas bases, você vai ter a superfície total dele. O prisma ele tem dois tipos de aresta. Você pode visualizar num prisma as arestas da base ou das bases. As arestas das bases são, por exemplo, AB, BC, CD. São arestas que ligam vértices que estão na mesma base. E aí você pode ter também, ou você tem no caso em um prisma, as arestas laterais. Que como o próprio nome sugere, as arestas laterais elas estão na lateral do prisma. E o que caracteriza uma aresta lateral do prisma é o fato de ela ligar vértices que estão em bases diferentes. Quando as arestas ligam vértices de mesma base, elas são ditas arestas da base. E quando elas ligam vértices de bases diferentes, elas são ditas arestas laterais, porque elas ficam na lateral dele. Bem, além disso, a distância entre as duas bases de um prisma, temos aí a distância entre as duas bases do prisma, é conhecida como altura do prisma. Tá, então, definido na questão. A altura do prisma, a distância entre as duas bases. Classificação. Existem algumas maneiras de nós classificarmos os prismas. A gente vai falar de algumas delas agora. Um prisma ele pode ser classificado pelo tipo de polígono que tem na sua base, pelo tipo de figura que tem na base dele. Então, por exemplo, um prisma que tem um triângulo na base é chamado de prisma triangular. Um prisma que tenha uma figura de 4 lados na base, um quadrilátero, é chamado de prisma quadrangular. Um prisma que tem um pentágono na base, chamado de prisma pentagonal. O prisma que tem um hexágono na base, que são esses prismas da base azul que nós vimos anteriormente, eles são chamados de prisma hexagonal. E aí continua, né? Se tiver um heptágono na base, prisma heptagonal. Se tiver um octógono, prisma octogonal. Aí a sequência de classificação continua. Então os prismas são classificados de acordo com a figura que tem na base dele, de acordo com o polígono que tem na sua base. Porque nas laterais sempre nós vamos ter quadriláteros. Então não é novidade que vai ter na lateral. Na base é que a gente pode ter um polígono diferente. Bem, aí nós temos alguns prismas para a gente classificar. Esse aqui ele tem um triângulo na base, então ele é um prisma triangular. Esse tem um pentágono na base, então ele é um prisma pentagonal. Prisma reto e prisma oblíquo. Existem alguns prismas que ficam perfeitamente em pé. Já outros ficam inclinados. Dessa história de fica em pé ou fica inclinado, é que a gente pode classificar o prisma em prisma reto e prisma oblíquo. Então vamos lá. Um prisma pode ser classificado também pela posição das arestas laterais em relação ao plano da base. O prisma reto, as arestas laterais, elas são perpendiculares aos planos da base. Por isso que o prisma reto ele fica perfeitamente em pé, porque a aresta lateral vai fazer um ângulo de 90 graus com a base dele. Já o prisma oblíquo, as arestas laterais elas são oblíquas. O que é ser oblíqua? Elas não formam ângulo reto com o plano da base. Então o prisma oblíquo ele fica inclinado, ele fica pendente, vamos dizer assim, e o prisma reto ele fica perfeitamente em pé. Nos prismas retos, as arestas laterais elas vão coincidir com as alturas. Isso é um detalhe interessante. Se a gente observar bem aquela imagem anterior, você vai perceber que a altura nem sempre ela vai coincidir com a aresta lateral. Apenas no prisma reto, a medida da aresta lateral coincide com a medida da altura dele. Lembrando que a altura de um prisma é a distância entre as duas bases, por definição. E as faces laterais do prisma reto, elas são sempre retângulos. Ou então pode ser quadrado, que é um tipo de retângulo também, né? Bem, aí nós vamos classificar de acordo com a definição de reto ou de prisma oblíquo. Esse primeiro prisma, ele é um prisma triangular, você pode perceber, e dá para a gente observar que ele fica perfeitamente em pé, que as suas arestas laterais, elas formam um ângulo de 90 graus com a base. Então nós temos aí um prisma triangular reto. E aí dá para a gente perceber o que eu falei anteriormente. A altura dele vai coincidir com a medida da aresta lateral. Agora aqui nós temos um prisma, observem que ele não fica perfeitamente em pé, ele fica um pouco inclinado, porque as arestas laterais não formam 90 graus com o plano da base. Então aqui nós temos um prisma pentagonal, porque tem uma figura de 5 lados na base, um prisma
pentagonal oblíquo. E aí você pode perceber que por ele ser um prisma oblíquo, a altura não coincide com a aresta lateral. A altura, na verdade, é menor do que a aresta lateral dele. Outra maneira de classificar um prisma é ele ser regular ou não. O que eu chamo de prisma regular é todo prisma reto. Então observem que primeiro, para ser regular, o prisma tem que ser reto. Então ele é todo prisma reto, cujas bases são polígonos regulares. E o que são polígonos regulares? São polígonos que possuem todos os lados e todos os ângulos iguais. Bem, aí inicialmente eu tenho esse prisma triangular. Se eu disser que esse triângulo que está na base é um triângulo equilátero, então posso classificar ele como prisma triangular regular, porque ele tem na sua base um triângulo equilátero. Se eu garantir que nesse prisma hexagonal, esse hexágono tem todos os lados iguais, ou seja, é um polígono regular, todos os lados, todos os ângulos iguais, se eu garantir isso, então nós vamos ter um prisma hexagonal regular. Portanto, o prisma é regular quando as medidas das arestas das bases são todas iguais, porque na base ele vai ter um polígono regular. Não só a aresta da base vai ser toda igual, mas os ângulos internos da figura que está na base serão também todos iguais. Prismas quadrangulares. Bem, todo prisma cuja base sejam paralelogramos é chamado de paralelepípedo. Então o que é um paralelepípedo? É todo prisma que tem na base paralelogramos. Você tem aí um paralelogramo, você tem aí um paralelepípedo. Observem que nas laterais nós temos paralelogramos. Isso é um paralelepípedo, então. Se as bases de um paralelepípedo reto são retângulos, ou seja, se em vez de serem paralelogramos, nós tivermos retângulos, então o paralelepípedo será chamado de paralelepípedo retângulo. É o que você tem, por exemplo, nessa imagem a seguir. Imagine aí, por exemplo, uma caixa de sapato. Caixa de sapato é um exemplo mais conhecido nosso de paralelepípedo retângulo, porque se você olhar, todas as faces da nossa caixa de sapato é formada por retângulos. Existe um tipo, um paralelepípedo retângulo. Se todas as arestas de um paralelepípedo retângulo são congruentes entre si, ou seja, o que quer dizer as arestas congruentes entre si? Se todas as faces desse paralelepípedo retângulo são figuras quadradas, são quadrados, então esse paralelepípedo será chamado de cubo ou hexaedro regular. É o que nós temos nessa imagem, um cubo ou hexaedro regular. Então imaginemos, os paralelepípedos são um tipo de prisma. Que tipo de prisma? Aquele prisma que possui paralelogramo nas suas bases. Quando você tem um paralelepípedo que ele tem todas as suas faces retangulares, ele é um tipo de paralelepípedo chamado de paralelepípedo retângulo. Agora imagine que o paralelepípedo tenha todas as suas faces quadradas. Então ele é um tipo de paralelepípedo chamado de cubo. Então vamos lá. Cubo e paralelepípedo são tipos de prisma. Não são coisas diferentes não. Apenas são prismas com características especiais. Inclusive a gente vai até ver algumas características na aula de amanhã. Áreas e volumes de prismas. O nosso intuito nessa aula, além de a gente reconhecer o que é um prisma, aprender a classificar e tudo mais, é a gente saber calcular as áreas e o volume dos prismas. Então, para isso, vamos tomar como exemplo esses dois prismas aí elencados na figura. Bem, em prismas retos, eu vou falar para prismas retos, depois a gente entra em detalhes melhores como é que fica isso para prismas que não sejam retos. Eu posso citar depois. As arestas laterais, elas são as alturas. Além disso, as faces laterais são retângulos. Você pode observar aí nas duas imagens anteriores. Para as áreas laterais, nós vamos ter o seguinte. A área lateral, que eu chamar de AL, é a soma das áreas dos retângulos que estão na lateral. Aí você pode imaginar o seguinte. Se os retângulos que estão na lateral tiverem medidas diferentes, você vai calcular os retângulos, a área dos retângulos um a um e somar para obter a área lateral. Agora imagine, por exemplo, que os retângulos que estão na lateral tenham a mesma área, ou seja, eles sejam congruentes entre si. Não é nem a mesma área, mas que sejam congruentes entre si.
Caso de retângulos congruentes entre si, você calcula a área de um e multiplica pela quantidade. Então a área lateral, basta que você saiba que é a junção das áreas de todos os retângulos que estão na lateral do prisma. A área da base, como o próprio nome já sugere, é a área da base do prisma. E aí, para você calcular a área da base do prisma, um detalhe importante depende da figura que tiver na base, depende do polígono que tiver na base. Por exemplo, um prisma que tem um triângulo na base, você vai calcular a área do triângulo. Se tiver, por exemplo, um quadrado na base, você vai calcular a área do quadrado. Se tiver um hexágono na base, você calcula a área do hexágono da base, e assim por diante. Então, a área do prisma, a área da base do prisma, ela vai muito depender de qual é o tipo de polígono que você tem na base dele, para poder você saber qual é a fórmula que vai ser utilizada para calcular a área da base. E por último, a área total do prisma é você somar a área lateral com a área das duas bases. Então você pega a área das duas bases, soma com a área lateral e aí você tem a área total do prisma. Desse modo, então, eu posso dizer que a área total é 2 vezes a área da base, porque é a área das duas bases juntas, mais a área lateral. Para calcular o volume do prisma, que eu vou chamar de V, é bem simples também, principalmente se você já tiver a área da base dele. O volume do prisma depende da área da base e depende da altura dele. Porque então você vai utilizar essa fórmula. Volume do prisma é a área da base vezes a altura. Então, recapitulando, a área lateral do prisma é a área de todas as figuras que estão na lateral dele, juntas. A área da base é a área da figura que está na base, do polígono que está na base. A área total é a área das duas bases, mais a área lateral. Volume é só pegar a área da base vezes a altura. Aí eu trago um primeiro exemplo para a gente sair um pouco da teoria e praticar um pouco. Um prisma triangular reto, regular reto, na verdade, ele tem a aresta da base 4 cm e ele tem a altura 10 cm. Determine a sua área da base. Como nós temos um prisma triangular regular, então ele tem na base um triângulo equilátero. Daí, para eu calcular a área da base, eu tenho que pegar a fórmula da área do triângulo equilátero, que para quem não lembra é L² raiz de 3 sobre 4. Mas o lado da base é a aresta da base, que é 4. Então a área da base vai ficar 4² raiz de 3 sobre 4. 4² dá 16, 16 dividido para 4 dá 4, portanto a área da base 4 raiz de 3 centímetros quadrados. A letra B, a sua área lateral. Como o prisma é triangular, ele tem 3 retângulos na sua lateral. E mais, como ele é um prisma regular, esses 3 retângulos que estão na lateral, eles são congruentes entre si. Então você calcula a área de um retângulo e multiplica por 3. Vai ficar então que a área lateral é 3 vezes base vezes altura. Lembrando que base vezes altura é a área de um retângulo. Como a base é a medida da aresta da base, que é 4, e a altura é 10, por que a altura é 10? Porque foi dado na questão lá em cima. Então vai ficar a área lateral 3 vezes 4 vezes 10, ou seja, a área lateral 120 centímetros quadrados. Para então a área total, que é o que pede a letra C, é só lembrar que ela é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então vai ficar 2 vezes a área da base, que é 4 raiz de 3, mais a área lateral, que é 120. 2 vezes 4 dá 8, então a área total, 8 raiz de 3 mais 120. Só que dá para a gente colocar o 8 em evidência. Colocando o 8 em evidência, vai ficar 8 raiz de 3 dividido para 8, dá raiz de 3 entre parênteses, 120 dividido para 8 dá 15, fecha parênteses. Portanto, a área total é 8 vezes raiz de 3 mais 15 centímetros quadrados. A letra D pede o volume. Vamos lá então, bem simples. Nós vimos que o volume de um prisma é só pegar a área da base vezes a altura. A área da base nós já sabemos que é 4 raiz de 3, a altura é 10. Então você pega 4 vezes 10 dá 40, repete a raiz de 3 centímetros cúbicos, está aí então o volume do nosso prisma. Bem simples. Segundo exemplo, um frasco de perfume tem a forma de um prisma hexagonal regular reto, cuja aresta da base mede 2 centímetros e a altura mede 8 centímetros. Prisma hexagonal regular reto. Então ele tem um hexágono regular na base. Determine
a área da base desse frasco. Como ele tem um hexágono na base, nós vamos ter que determinar a área do hexágono. A área de um hexágono regular, você pode dividir qualquer hexágono regular em 6 triângulos equiláteros. Então, para você fazer a área de um hexágono regular, você vai pegar 6 vezes L² raiz de 3 sobre 4. Essa é a fórmula. Onde o L é a aresta da base, que é 2, então vai ficar 6 vezes 2² raiz de 3 sobre 4. 2² é 4, cancela com o 4 que está embaixo na fração, daí fica então, cancelando aí os 4, a aresta da base não, a área da base igual a 6 raiz de 3 centímetros quadrados. A letra B, a sua área lateral. Lembremos que o prisma ele é hexagonal. Como ele é hexagonal, ele tem 6 retângulos na sua lateral. Além disso, como ele é regular, esses 6 retângulos são congruentes. Então você pega a área de um retângulo, que é base vezes altura, e multiplica por 6. Daí então vai ficar 6 vezes a aresta da base, que é 2, vezes a altura, que é 8. 6 vezes 2 dá 12, 12 vezes 8, 96 centímetros quadrados. Está aí então calculado a nossa área lateral. A letra C pedia a sua área total. Lembrando que a área total ela é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Então a área total vai ficar 2 vezes 6 raiz de 3, que é a área da base, mais a área lateral, que é 96. 2 vezes 6 dá 12, então 12 raiz de 3 mais 96. Dá para eu colocar o 12 em evidência. 12 raiz de 3 dividido para 12 dá raiz de 3. E 96 dividido para 12 dá 8. Portanto, a área total, 12, que multiplica raiz de 3 mais 8 centímetros quadrados. A letra D pede o seu volume. O volume de um prisma é só você pegar a área da base vezes a altura. A área da base é 6 raiz de 3, a altura é 8. 6 vezes 8 dá 48, então nós temos que o volume, 48 raiz de 3 centímetros cúbicos. Terceiro exemplo, questãozinha do Enem. Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1 que aparece daqui a pouco. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. Está aí então a figura mostrando a cabana e a sua estrutura de sustentação. A forma geométrica da superfície, cujas arestas estão representadas na figura 2, é, ou seja, que tipo de poliedro é este aí? Como a gente já sabe, esse poliedro que nós temos representado, isso é um prisma, e como ele tem um triângulo na base, isso é um prisma triangular. Além disso, as arestas da lateral, elas formam 90 graus com as arestas da base. Então, por isso, nós temos um prisma reto. Portanto, trata-se de um prisma triangular reto. Quarto exemplo do Enem 2014. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Fazer silos, né? Os silos mais comuns são os horizontais, cuja forma é de um prisma reto trapezoidal, conforme a figura mostrada ou conforme mostrado na figura. A gente pode observar aí um prisma cuja base é um trapézio, e aí aquele detalhe importante, né? Esse trapézio, ou na verdade esse prisma, ele está inclinado, ele está deitado. Então as bases dele, na verdade, estão na lateral, não estão embaixo e em cima. Considere um silo de 2 metros de altura, 6 metros de largura, de topo e 20 metros de comprimento. Para cada metro de altura do silo, a largura do topo tem meio metro a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos desse tipo de silo. Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo, em toneladas, é quanto? Ora, se eu sei que 1 tonelada ocupa 2 metros cúbicos, eu tenho que saber o volume do silo, para eu saber então quantas toneladas cabem nele. Para eu saber o volume, eu tenho que fazer a área da base primeiro. Como aí nós temos um prisma de base trapezoidal, eu tenho que calcular a área do trapézio. A área do trapézio para eu saber a área da base.
Eu tenho então que esse prisma ele vai ter a altura de 20 metros, que é o comprimento do silo, equivale aí à altura do prisma. O trapézio, a altura do trapézio é de 2 metros, que é a profundidade do silo. A base maior do trapézio é 6 metros. E para a gente descobrir quanto é que mede a base menor, eu devo lembrar que a base maior é meio metro a mais do que a base menor. Então, isso para cada metro de altura do silo, né? Então, se nós temos o silo com a altura de 2 metros, se para cada 1 metro de altura é meio metro a mais a diferença entre as bases, para 2 metros de altura a diferença entre as bases é de 1 metro. Então, se a base maior ela mede 6 metros, a base menor é 1 metro a menos, portanto ela mede 5 metros. E aí então a gente pode calcular a área da base desse prisma, fazendo a área do trapézio, que é base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. A base maior é 6, a base menor é 5, a altura do silo é 2 dividido para 2. Eu posso pegar 6 mais 5 dá 11 e cortar o 2 com o 2. Então o silo ele tem 11 metros quadrados de área da base. Para fazer agora o volume dele, eu pego a área da base vezes a altura. A área da base é 11, a altura é 20. Então ele tem 220 metros cúbicos de volume. Só que eu não quero saber o volume do silo. Eu quero saber, na verdade, quantas toneladas de forragem cabe nele. Lembremos que 1 tonelada de forragem ocupa 2 metros cúbicos. Então, se eu tenho 220 metros cúbicos disponíveis, eles serão ocupados por 110 toneladas de forragem. Desse modo, então, a resposta correta é a letra A. Dessa forma, a gente finaliza essa primeira parte da explicação, essa parte de maneira geral trabalhando aí com prismas. Eu vou passar uma atividade e amanhã a gente retoma falando de tipos particulares de prismas.